Muito bem, Inteligência Orgânica Podcast no ar mais uma vez. Seja muito bem-vindo a esse papo tenso, desanimado, pessimista, macambúzio, inusitado de certas formas, pegando ali no âmago de onde mais dói, que é a nossa incapacidade de conexão por meio do mundo digital, por meio da artificialização das nossas emoções e das nossas relações, esse futuro tenebroso que a gente não sabe o que vai acontecer com os nossos filhos, com os nossos pares, com os nossos trabalhos, com o nosso futuro de uma forma mais individual, porém também mais ampla. A gente não sabe qual que é o futuro dos encontros, porém é na lei natural dos encontros que eu acabei em um painel, em um evento para um público de 50 a mais, no Mature Fest, que é um evento que eu fui convidado ali a participar de um papo muito legal e que tinha uma pessoa que na lei natural dos encontros, eu que vou mostrando como sou, vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos, e encontrei Isa Deson, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Que tem um papo super legal, apresentou um estudo super bacana. Lá a gente pode falar sobre isso ou não, né? Porque esse podcast é um podcast sem pauta. Mas a pergunta principal que dá início ao papo é sempre a mesma. Isa, eu sou um pessimista em relação ao futuro. Tudo que eu vejo de IA e de redes sociais de algum tempo na minha vida me deixa mais angustiado em relação ao que vai sobrar para nós, seres humanos. E eu criei esse papo aqui justamente para buscar uma palavra de esperança ou uma palavra de otimismo. Será que ela vai vir de você? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu sou uma otimista, não vou mentir para você. Que bom. Em parte por deformação profissional, porque... Deformação profissional? Para imaginar o futuro que eu ajudo a fazer no trabalho, eu preciso ter um pouco de otimismo, porque senão é só um túnel, né? Eu brinco que o otimismo ele é a luz no fim do túnel, de alguma forma. E eu acredito sempre que os encontros, no fim, como você falou, então as relações, os humanos, nosso ser social, nosso ser tribal, ele prevalece de alguma maneira. Então eu tenho esse otimismo que é assim, até piada no meu próprio podcast, porque a Vânia, que é pessimista, que é co-host comigo, ela fala, ela nem que ela é pessimista, ela é realista, ela fala que o nosso equilíbrio, que eu trago ali o otimismo, sem ser poliana, porque eu também não acho muito legal a gente ser fantasioso, né? Sim. É o mistério do planeta, né? Mas que bom, então você está acostumada com essa dualidade já. Eu tô sempre acostumada, na verdade, a procurar uma saída. O meu negócio é procurar uma saída. Então, assim, tudo bem, tem coisas aí que você pontuou já que são... que podem dar muito errado, vamos dizer assim. Mas se elas derem certo, elas podem dar muito certo. Então eu insisto nesse lugar da gente continuar sonhando com o que pode dar certo e dar um pouco menos de atenção naquilo que pode dar errado. No geral da vida mesmo. E como você se tornou essa pessoa pesquisadora, otimista, que tenta achar saídas e promove estudos e apresenta resultados e fala dessa forma também em podcasts e outros canais? Olha, eu vim do mercado de moda, na verdade, onde eu tinha aquele sonho do mercado de luxo e de uma série de idealizações que eu fazia para com esse núcleo. Aí eu fui lá viver o mercado de luxo e de fato, tudo que a gente lê sobre a parte complicada, e principalmente a nível humano, né, tóxico, meio abusivo, etc. O mercado de luxo é assim? E pelo menos há 20 anos Sim. era. E aí, numa busca de o que eu vou fazer daqui pra frente, fui fazer uma pós-graduação que eu tropecei numa aula de sociologia do consumo. E ali meio que eu saquei que o que eu gostava do mercado de luxo é contar histórias. E que a roupa, a moda, a estética conta histórias. E ela conta histórias antes que a gente abra a boca. Então, o jeito que a pessoa se apresenta no mundo, por excesso de decisão ou falta delas, está contando uma história. E aí eu entendi que
eu queria saber mais dessas histórias e desses comportamentos que a moda contava. E a moda tem essa tradição de pesquisar comportamentos e de simplificar comportamentos, porque ela tem um produto inanimado que não fala e que ao mesmo tempo diz tanta coisa. E aí, nessa mesma pós, eu descobri a pesquisa de tendências. Eu sou filho de pesquisador, então eu dei a volta ao mundo antes de querer fazer pesquisa. Literalmente, eu morei em vários lugares e coisas e tal, e um dia percebi que não, que eu sou a criança que nunca saiu da fase do porquê, né? Minha mãe disse que está esperando até hoje. Eu vou fazer 40 anos ano que vem. Acho que não vai rolar. Então eu coloquei isso a bom uso, vamos dizer. Eu aprendi pesquisa fazendo. Na verdade, eu descobri a Péclès, que é uma agência uma agência de previsão de tendências francesa, que mais antiga do mercado, dizem eles próprios. Então, e lá me curtiram, mas não sabiam o que fazer. Eu falava, você já fez muitas coisas, você trabalhou com figurino, você trabalhou com foto, você trabalhou com moda, aí você fez um mestrado em gestão, aí você foi estudar sociologia, enfim, tantas coisas, e então me botaram para fazer muitas coisas lá dentro. E aos poucos eu fui enveredando para o lado de pesquisas de comportamento. Então a gente chama isso de macro tendências socioculturais. E aí eu comecei a poder botar a bom uso todo o meu repertório dessa minha sede por conhecimento, que foi uma coisa desde criança muito curiosa. Que aí extrapola a moda. Hoje você olha para macro tendência, você olha para tudo. Olha para o futuro do mundo mesmo. Há 15 anos, então, eu trabalho. Moda é o menor pedaço do meu negócio, porque moda é o que menos investe no negócio, apesar da tradição que tem e com menos verba. 50% do meu negócio, mais ou menos, é mercado de beleza e bem-estar, por isso que o podcast nasceu, e o podcast é sobre beleza, saúde e bem-estar. Legal. Chama Tchau Bela, para quem quiser ouvir. E 50% do meu negócio é mobilidade, setor financeiro, educação, hardware, software, de um tanto de coisa. E sempre olhando, como diz uma amiga minha que é futurista, os humaninhos, né? Os futuristas olham para as máquinas e eu tô focada nos seres humanos, nas pessoas mesmo. E a moda é muito engraçado, porque me dá muita mídia, mas pouco trabalho. Então muita gente acha que eu trabalho mais com moda do que eu de fato trabalho. Mas eu sou muito grata a ela, porque foi através dela que eu cheguei aqui. Que legal. Você sabe que eu cheguei no futurismo no ano passado, também surgido de uma crise que deu nesse podcast, deu em vários lugares, né? Eu fui fazer uma certificação lá fora, Institute for the Future, lá indicado pela Marta Gabriel, que é ótima, né? Que eu fui fazer um evento também com ela. E na lei natural dos encontros, ela me disse, você tem que fazer isso daqui e tal. E você falou, os futuristas olham para as máquinas, mas é uma ciência muito humana, cara. Não, claro. É super humana, né? Porque ela tem muito arte nisso, em como que a gente cruza ondas de mudança com sinais de mudança, né? Busca pelos sinais para extrapolar e para fazer as coisas. Isso é super humano, é super a ver com o que você faz também. Completamente. Não, é só para dizer que, assim, na forma que eu organizo, e aí, gente, o grande drama das tendências é como é uma coisa que é muito recente, no fim das contas, né? E que é uma palavra que foi muito usurpada do seu significado, né, modulada. Eu costumo e aí eu sou professora há 10 anos também disso, então eu sempre tento organizar um pouquinho para as pessoas entenderem assim, macro tendências a gente está falando até 10 anos no meu campo. Então a gente fala muito de comportamento sociocultural. Quando a gente fala de futurismo, aí a gente está há 30 anos. E aí a gente está falando de convergência de tecnologia. Óbvio que tem todos os seres humanos envolvidos. Só vai existir... Sim, os cenários futuros, o foresighting, né? Que implica que é um retrato de futuro para você ter insights hoje, né? Exatamente. Mas ele vem desse cruzamento também da convergência da tecnologia. Enquanto que eu tô meio tipo, a tecnologia vai continuar fazendo essa confusão que ela faz, ou para onde a gente vai com ou apesar dela, né? Então, mas você sabe que na pouca entrada que eu tive nesse mercado da moda e também no de luxo, porque eu sou jornalista, mas eu tive uma passagem curta por uma empresa de moda. Lá no painel eu falei que era do Glamourama, que foi o meu momento ali, Diabo Veste Prada, mais próximo. Eu trabalhei na Prada mesmo, então você trabalhou eu posso assinar embaixo. Com a Winter lá.
com a Miúcha Prada. Ah, não, Prada. O Winter era da Vogue. Isso. Ó como eu sou bom. Eu era muito um peixe fora d'água ali. E foi engraçado que eu trabalhei lá e depois fui trabalhar com esporte. Né? Mas esse mundo, a toxicidade dele é real. Eu consigo atestar, principalmente há 15 anos atrás, que é do que a gente está falando. Mas mexer com tendências. Para quem assistiu Diabo Veste Prada, né? Que ela tem a Meryl Streep tem aquela fala do não, você não tá vestindo só esse azul. É Esse perfeita. azul cara, né? Ela é perfeita. Pra quem não viu, que assiste esse filme, deixa eu contextualizar, mas tem um momento ali em que a Anne Hathaway tá ali também mais descrente, porque ela vem na história de outro mundo do jornalismo e ela tá trabalhando como assistente dessa editora-chefe da maior revista de moda do mundo, que é a Vogue, e aí ela tá com um suéter azul, que é um azul clarinho, e aí ela meio dá uma cagada na superficialidade da moda, e aí ela vem e dá toda uma explicação teórica que ela não simplesmente colocou esse azul. Esse azul apareceu há 6, 10 anos atrás pela primeira vez, não sei o que lá, e ele foi readaptado até chegar no seu guarda-roupa, né? É perfeita aquela colocação por tantos motivos, né? Por causa da postura snob do mercado, sim. E tá muito em alta, porque o filme tá voltando aí com a segunda versão. Ah, é? Vai sair agora, o 2. E também por esse lugar de contextualizar o que significa o mercado de tendência e como que ele é algo que vai para além do que a gente hoje relaciona muito, por exemplo, com o TikTok. Né? E as marcas enlouquecendo, querendo acompanhar a velocidade do TikTok, e a gente nem tenta, não vai rolar. Você não vai conseguir. 1, 2, ninguém tá andando na rua igual as pessoas do TikTok. Sai dessa, relaxa. Porque foram formas, ali especificamente falando da moda, de organizar o mercado também. Como é que você organiza? Se você tem roupa e você não precisa ficar trocando, teoricamente, né? Quantos homens héteros não estão aí para provar que você não precisa reformar o seu guarda-roupa? Talvez ele seja o mesmo há 10 anos. Se você investiu minimamente bem nas suas peças, elas vão durar muito tempo. Uhum. Então, como é que você justifica o mercado tá se renovando sempre se você não contar histórias? Se você não tiver novidades para botar ali por trás? Se você não tiver, acima de tudo, ferramentas de autoexpressão? Porque não fazer uma escolha de moda também é uma escolha de moda, né? Ou qualquer outra área da nossa vida. Então, eu gosto desse momento porque coloca em perspectiva quando as pessoas acham que a moda é pequena e eu falo, então estaria todo mundo pelado, né, gente? Se não fosse tão importante. E eu me identifico tanto quando você estava falando, porque assim, o que o grande homem, o grande drama do homem hétero casado, vestindo o wearing the shoes aqui do personagem, eu não quero fazer compras, eu não quero trocar de roupa, não quero ter que ir. E aí lojas como a Oficina Reserva, por exemplo, surgem te dando tipo simplesmente camisas pretas, brancas, 3 tipos de calças Tem que até você por combina. assinatura hoje. Por assinatura, entre si, cuecas, é maravilhoso. Mas assim, sou eu o público-alvo, é isso aqui, ó. Só que elas não duram tanto quanto eu gostaria, esse é o problema. Por isso que elas são de assinatura. É que dá a obsolescência programada, cara, putz. Nossa, você tocou aí no assunto que mais me... Esse é o meu assunto mais pessimista. Se eu disser que um lugar que eu tô... que o pessimismo toma conta de mim é na necessidade da gente fazer um mundo descartável. Como que isso é abominável isso pra mim. Vamos nele. Explica pra gente onde que isso conversa com você. É que eu acho que é uma tristeza tão grande a falta de criatividade de um mercado que cria demanda à mercê do empobrecimento social e ambiental da população. E isso, pra mim, é a única coisa que me dá vontade de chorar, assim. Eu falo, pensar nas máquinas, porque, né, vamos contextualizar o que é obsolescência programada. Então, pra quem não sabe, se a sua máquina lavar roupa pifar, provavelmente é porque ela foi programada pra pifar. Porque eu tinha, até outro dia, uma máquina lavar roupa que a minha avó comprou quando eu era criança. Então, a bicha durou 30 anos. Porque não existia o conceito da obsolescência programada ainda. Aí a galera falou, opa, tá durando 30 anos.
Aí eu não tenho mais o que vender pra essa senhora que só comprou essa. Minha avó deve ter comprado 2 máquinas de lavar roupa na vida, porque ela morreu com 67. Então uma durou 30 anos, a outra... Enfim, e aí fala, putz, como é que eu vou ganhar mais dinheiro? Né? Em vez de ser criando partes pra você consertar a máquina e ela durar tanto tempo, virou sobre eu vou fazer ela pifar pra você ter que comprar outra. Que você vai desembolsar muito mais, né? E criou esse lugar onde, que é uma coisa que o brasileiro tem mais do que outras populações, porque a gente bebe muito numa fonte americana, de querer tudo novinho. Que também é outro pedaço do problema. Então a gente quer tudo novinho e aí a gente não cuida das nossas coisas. É o apartamento vendido porteira fechada. E a gente não cuida das nossas coisas. E aí fica, então que bom que vai quebrar porque eu posso comprar novinho. Só que isso tem um custo ambiental, isso tem um custo social, isso tem um custo que impacta a nossa saúde, a qualidade do ar, a qualidade da água, num lugar que aí isso é uma coisa que me entristece muito. Sabe? Porque não é sustentável, né? Exatamente. E eu acho que assim... E com roupa também. Não, com tudo que principalmente, aí virou tudo, porque é o iPhone, é o smartphone, qualquer que seja, sua roupa. Isso aqui, é que quem tá no vídeo não tá vendo, mas tá desbotado. Isso aqui era aquela... mas no vídeo não dá pra ver. Não. Mas tá bem desbotado, porque isso é antigo, né? Essa camiseta deve ter uns 2 anos, assim, mas não é antigo. É 2 anos. Não deveria ser antigo. Não. Isso aqui é a Pima cara lá, essa camiseta custa R$300, sei lá. Então. E os produtos, né? A gente tem que pensar sobre esses produtos também, que vão pra roupa, que também destroem a fibra, porque a gente quer que fique com um cheiro super artificial. Enfim, são muitas camadas, né? Eu acho que parte do meu trabalho, especificamente, sempre foi focar em direitos humanos, tá? Então, assim, como é que eu olho para as tendências por um viés múltiplo? Como é que eu dou voz a assuntos que eu não represento, mas que, já que alguém me deu um microfone, eu vou falar sobre? Então, questões de gênero, de raça, de classe, de tudo que a gente puder falar de diversidade como a única fonte interessante de ser. Eu tenho um medo horroroso, por exemplo, com o que está acontecendo hoje em dia com a brisa dos procedimentos estéticos, em que as pessoas estão todas iguais, porque eu não gosto de ter ninguém igual em volta. Eu gosto da variedade de pensamento, de ideias, de pontos de vista. Eu acho que isso que enriquece as conversas. Por isso que você deve gostar de sentar aqui, porque não sentam muitas pessoas iguais. Isso aqui é o negócio que mais me dá prazer que eu descobri na minha vida recente. Assim, é uma luz. Esse começo que eu faço dizendo que eu sou pessimista tá mudando em 3 meses de programa. Assim, né? Mas eu tava num lugar muito ruim. Porque eu estava vivendo desde a pandemia até, e claro, pelo meu modelo de negócio, muito digitalmente. Sim. E isso me deu um esgotamento real, assim, de brain rot, né? De apodrecimento do cérebro, de ficar num universo intermediado sempre por viés. E você também frequenta esse universo, apesar de ter essa visão, né? Então, mas é porque eu faço muita pesquisa com pessoas, né? Eu puxo assunto, eu sou aquela pessoa que faz amizade no fila do banheiro, né? Coisa que homem não tem, porque não tem fila no banheiro masculino, mas enfim. É verdade. Mas homem faz amizade em qualquer lugar, eu né? sou essa pessoa. Eu sou aquela criança que volta e fala, mamãe, fiz uma amiguinha. Então a minha esposa, ela fica não incomodada, mas é uma diferença clara da nossa personalidade. Não digo que é de gênero, porque eu não acho que isso é gênero, porque você é mulher também. Então eu não vou generalizar dessa forma. Mas, por exemplo, naquelas situações estranhas que você tem que ir, sei lá, numa festa de amiguinho de escola, que às vezes não tem nada a ver com os pais dos amigos, os caras viram meus melhores amigos porque o homem começa a falar, cara, hoje tem jogo, então tipo, que saco tá aqui, é isso, né? E a gente é muito simples, a minha esposa é muito mais complexa para chamar alguém de amigo. Sim. Você talvez não seja, mas minha esposa é. Então eu sou muito simples para chamar, para sentar e trocar uma ideia de qualquer jeito, sobre qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer momento, assim. Eu sou filha única, né? Então ou a gente faz amizade, ou a gente faz amizade. Assim, eu sou minha melhor amiga, inclusive. As pessoas falam assim, nossa, mas você gosta de andar com gente, com bando, com não sei o quê. Eu falei, mas é que assim, eu fiquei muito tempo sozinha na minha vida. Eu sou minha melhor amiga, eu tenho muita tranquilidade com isso.
Eu saí de casa para morar sozinha muito cedo. Então, eu já morei muito... Assim, quando meu marido mudou lá para casa, eu falava assim, gente, tem um homem que não sai daqui agora, né? Assim, eu falava isso para ele, eu falava, te amo muito, mas é muito desafiador, você não sai daqui, né? Não tem... Pandemia, vocês já estavam juntos? Não. Não? Eu dividi apartamento com uma amiga que, assim, é a minha melhor amiga nesse lugar de convivência. É uma das minhas melhores amigas que realmente a gente brinca que foi o casamento de maior sucesso. Cada uma tinha seu quarto, cada uma tinha seu... Ninguém tinha essa divisão, Sim, né? sim, A sim. divisão do casamento, a pessoa tá lá no quarto com você, é outra A história. pandemia foi a grande prova dos 9 dos casamentos, a prova real, né? E eu digo, a minha esposa e eu, a gente sobreviveu à pandemia em 2020 com uma criança de 1 ano ali, e se a gente sobreviveu aquilo, a gente sobrevive a qualquer coisa. E depois agora, no passado, a gente passou pelos 7 anos de casado também, então agora não tem muito jeito de a gente separar, não. Não, eu acho que assim, eu acho que a pandemia ela foi muito desafiadora nesse lugar, mas também entendendo que ninguém casou pra ficar 24 horas com ninguém. Exato. Do mesmo jeito que a gente, quando inventou Felizes para Sempre, a gente morria com 40, né? Então, assim, temos que pensar muito Total. sobre isso. Tem um stand-up do Chris Rock, não sei se você já viu, maravilhoso, em que ele diz que o casamento, os 15 anos que ele ficou casado, equivale aos 45 anos que os pais deles ficaram casados. Porque o pai dele saía às 7 da manhã para trabalhar e voltava às 7 da noite, e durante todo esse período de 45 anos, ele não falava com a esposa dele o tempo todo. Ou seja, 15 anos na era do WhatsApp de casamento equivale a 50 dos casamentos antigos, porque é o tempo todo, é isso, aquilo. Ou seja, se um dos filhos, um dos irmãos dele, o Chris Rock conta isso no stand-up, se alguém tivesse morrido, quebrado a cabeça, ele, às 11 da manhã de um dia de semana, o pai dele só ia saber quando ele chegasse do trabalho, porque não tinha telefone celular, não tinha isso, nada. não. Exatamente, é isso. É muito contato, é Muito muita exposição contato. o tempo todo. É outro momento, né? Eu acho que a gente vive... E isso é em relação a tudo, né? Todas as nossas relações. O casamento é só uma dessas dimensões, até no trabalho. O trabalho também. Isso é macro tendência? Não. Não. Isso é sinal dos tempos. Eu acho que, na verdade, aí eu fiquei pensando, quando você falou sobre esse super digitalização e esse isolamento que você sentiu, isso a OMS já diagnosticou, estamos vivendo a era da solidão, apesar de muito conectados, etc, etc. O que eu acho é que a gente só vai querer reconectar quando a gente chegar... A gente é meio burro, assim, né? Coletivamente falando. Tem umas bobeiras, assim, que dá... então eu tenho a sensação que esse efeito manada. Agora todo mundo quer ficar de um jeito, todo mundo vai... A gente vai ter que experimentar em alguma medida, ou pelo menos ouvir, se relacionar com quem passou por alguma situação assim, para querer começar a sair da tela, sabe? A gente vai ter que ter alguém próximo que... A gente vai ter que chegar, o que você está falando é que a gente vai ter que chegar no fundo do poço de forma próxima e tátil, real, assim. Eu acho, Eu em também alguma acho. medida, entendeu? Porque eu acho que assim, vou dar um exemplo, né? Eu passei por uma situação de saúde ano passado que me fez, tipo, 180 na vida. Aí as pessoas falam, nossa, mas você conseguiu fazer tais mudanças. Eu falei, não, gente, eu tô com medo mesmo. Então, quando a gente é movido por medo, e eu nunca tinha sacado isso, porque eu nunca tinha passado medo, de verdade. Né? Pandemia, eu fiquei com medo. Ano passado? Mas era um medo. Eu tirei um câncer ano passado. Eu tô ótima, tá tudo bem. Falo muito sobre o assunto, um câncer de mama. Eu tinha 37 anos de idade quando eu fui diagnosticada. Mulheres, façam exames preventivos, já que eu tô aqui, quem estiver ouvindo. Homens também, todo mundo. Exame de rotina é muito importante, salva vidas. Mas é isso, tipo, eu nunca tinha passado por um medão, assim, que não fosse a pandemia, mas aí a pandemia tava todo mundo com medo junto, então Sim, tudo bem. É diferente do nível individual. Eu acho que o nível individual, infelizmente, a gente tem que levar alguns chacoalhos na vida e eu não queria que fosse assim. O Ailton Krenak, ele fala que isso é uma coisa do homem branco e dessa civilização, com muitas aspas, para quem não tá me vendo, que a gente vive. Mas infelizmente, a gente virou o aprendizado não é mais só transmitido, a gente não consegue transmitir. As pessoas duvidam daquilo que o professor transmite, por isso que a gente está com uma crise de educação, inclusive. As pessoas duvidam no conhecimento que é passado adiante. E aí, de alguma forma, a gente tem que sentir e experimentar. E eu acho que quando você fala, o AI, não sei o quê,
as pessoas estão voltando a bordar e a pintar e a colar, e isso é muito legal. E as pessoas têm que chegar nessa loucura do medo do AI, da hiper desmaterialização do mundo, para voltar às coisas que nos rendem humanos e que fazem bem pra gente. Isso é muito verdade, porque nos últimos. Eu tirei o Instagram do meu celular na virada do ano passado para esse ano. Ai, né? meu sonho, E acho chique. Mas eu continuo com o meu perfil, eu criei um podcast, eu vivo disso, enfim. Mas eu vejo quando eu tô sentado no computador. E eu tenho um problema, eu sou um viciado mesmo Ah, eu nesse também, negócio. eu também. Tipo... Eu tirei o cigarro e botei o telefone no lugar. Ah, então, exatamente. Eu sempre fui o telefone, desde que existe, eu mergulhei nisso daí, e pra sair é muito difícil, né? E eu comecei a comentar isso com os meus amigos nos grupos de WhatsApp. Nos últimos meses, todos tomaram essa decisão, vários, assim. Entenderam, começaram a enxergar também como isso difícil, e é isso, é alguém próximo, alguém que tá falando de efeitos reais, de algo ruim, e que chega pra bater em você pra sentir, assim, sabe? E agora eles estão se permitindo, quer saber, também vou apagar esse negócio, vocês não vivem disso, né? Advogado, sei lá, Sim. outras profissões, assim, cara, sai dessa noia, né? Porque a gente tem que quebrar os padrões, e eu acho que a gente é muito... Por isso que eu tô falando que dá uma bobeira coletiva, porque não é que as pessoas individualmente não sejam inteligentes ou interessantes ou informadas, ou elas não tenham, a gente sabe das coisas. Eu agora comprei um despertador em 2025, que era um negócio que eu odiava, porque eu ganhei um despertador. Meus pais, quando eu tinha 7 anos, me deram um despertador e tipo assim, agora se vira, você levanta. Esse negócio de ficar acordando criança não vai rolar. O café da manhã vai estar pronto, tá tudo bem, né? Mas se acordar, você que aprenda. Então eu tinha assim... Não, o meu era um negócio que ele falava ainda. Então, eu me dava a hora falando, era uma coisa desesperadora. E eu tenho assim... E ele era lindo, então eu não podia ficar brava. E eu falava, mas esse negócio ela não é lindo. Aí eu comprei um bem chumbrega, mas tem sido libertador acordar com o despertador, porque eu sou muito viciada no telefone, eu uso muito o telefone para trabalho. Essa é a desculpa. Então, e eu sou meu maior vício sempre foi o trabalho. Eu comecei a trabalhar muito nova e eu achava estudar meio maçante, porque eu queria botar as coisas em prática. Então só funcionava estudar se eu tivesse botando em prática, sabe? Assim, conhecimento pragmático. Aplicado. Eu falo que eu só não entendi de geometria porque ninguém me deu nada para fazer com a geometria. Se eu tivesse montado um móvel, talvez eu tivesse entendido a geometria de alguma maneira. Mas... então eu acho que a gente precisa começar a falar sobre o que eu acho que vai ser, tipo assim, eu acho que os nossos netos vão falar da gente que nem a gente fala sobre os nossos avós que fumavam no avião, ou na sala de cirurgia, ou no consultório, ou na mesa de faculdade. Você quer, acho que a FRJ ainda tem uns cinzeirinhos, né? Não sei, tem alguma faculdade federal eu do acho, Brasil eu acho também. Eu acho que eles vão falar, gente, vocês subiam vocês jantavam no telefone, Quer vocês dizer que subiam vocês escada. ficavam olhando para a tela, vocês ficavam produzindo, mostrando a sua vida assim para todo mundo? Entendeu? Eu fui num cliente recentemente, na fábrica de um cliente de beleza, e tinha uma placa assim, não usa o telefone subindo a escada. Aí eu falei, mas o que está acontecendo? Ela falou assim, 2 pessoas abrindo o queixo, caindo na escada, olhando o telefone. Assim, é o nível de adicção que... Você me chamou a atenção por uma frase que você disse agora há pouco que eu quero entender mais. Você acha legal mesmo as pessoas estarem pintando Bobbie Goods? Essas coisas assim? Adultos e tal, funcionais. Eu acho legal a gente reconectar com as nossas mãos. Atividade manual, tá. Eu, por exemplo, ano passado eu tive que arrumar um hobby, porque eu nunca tive um hobby. Aí eu fiquei doente, fiquei, sei lá, semanas no hospital, meses, indo e vindo de hospital. E aí eu decidi que E aí minha equipe toda me proibindo de trabalhar, porque eles são pessoas maravilhosas, estavam querendo me poupar. E aí eu falei, preciso de um hobby, eu não tenho hobby. E tudo que eu faço pode influenciar o meu trabalho. A série, a música, o livro, tudo. A experiência gastronômica, todas as coisas. Então eu falei, eu preciso fazer uma coisa que seja profundamente inútil. E agora eu sou uma pessoa que borda. E eu amo bordar. E eu virei uma senhorinha bordadeira. E eu adoro isso. E aí eu fiquei muito impressionada como as pessoas gostaram do bordado, então eu comecei a presentear todo mundo que cuidou de mim durante esse processo e me acompanhou, e porque vai no hospital, e vai na quimio, e vai não sei aonde. E eu comecei a dar
bordados de presente, eu vi as pessoas felizes, eu achando louquíssimo aquilo. Eu falei, não, gente, isso aqui é só um negócio inútil que eu tava fazendo. Então, assim... E aí me trouxe muita paz. Porque isso é arte. Uma coisa manual a fazer. Arte. Um dos grandes raciocínios no final desse programa, quase todos, em muitos papos, é que o que resta para o humano é arte. O que vai restar para nós desse futuro é a arte. E a conversa. Mas a questão é assim, para quem? Né? Quem vai ser... Ou seja, agora vamos entrar mais no tema de futuro do trabalho e eu, por ser futurista e olhar talvez 10, 30, ou por ter bebido mais nessas fontes ligadas à tecnologia, eu vejo muito um esgotamento, assim, e a gente está num mês em que já estão acontecendo layoffs, e é layoff porque tem uma máquina que monitora o clique do home office, sei lá o quê, de produtividade, e sei lá o quê. E eu acho que não é só a questão da produtividade, eu tendo a crer que é o primeiro, não o primeiro, mas assim, é um movimento que vai acontecer de substituição mesmo. Ou seja, o futuro do trabalho... Qual que é o trabalho do ser humano se tudo que for processual, tudo que for... qual que é a palavra? Repetitivo vai ser feito pela IA. Mas eu nunca achei que ninguém nasceu para fazer trabalho repetitivo. Ótimo. Sabe, assim, tipo... Mas você é uma e o mercado e o mundo. Né? Não, mas eu tenho consciência, tá tudo bem. Aliás, eu nunca fiz questão de concordar com ninguém, não. Aliás, eu amo quem discorda, porque daí já é conversa. Então, a conversa que eu ia falar é assim, o Harari explicou que a linguagem se desenvolveu o quê? Na base da fofoca. A gente gosta de fofoca. Eu, por exemplo, gosto de fofoca de desconhecido. Adoro quando alguém vem e conta um caso muito cabeludo e não conheço a pessoa, porque eu sou esquecida. Então, a pessoa conta, eu sou a pior fofoqueira que tem, porque eu não lembro da fofoca. Eu não consigo passar adiante, mas eu amo que me contem um caso. E eu sou... No fim do dia, uma contadora de histórias. Você deve ter assistido Years and Years, aquela série de futurismo, que se não assistiu, recomendo muito. Anos e anos, não sei como é que tá o nome exatamente. Na série tem uma mulher que é contadora de histórias. Eu falei, pronto, se nada der certo, eu vou ser a mulher que conta histórias e vou inventar histórias, e adoro essa parte. E eu acho que falar de tendências é contar histórias. No fim das contas. Só muda aquele negócio do se nada der certo. Porque... Se tudo der certo? Não, porque é uma das coisas de tipo... Aí é de linguagem, né? É difícil viver na internet, vai. Não, mas fala. Porque existem pessoas que são contadoras de histórias e vivem de contadoras de história. E quando você fala se nada der certo, eu vou ser contador de história, parece ser tipo... Se a minha vida... Não foi o que eu entendi. Não foi o que eu quis dizer. É isso, Não. O que eu quis dizer num outro momento da minha vida eu estivesse fazendo me propondo a fazer outra coisa... Se o mundo corporativo, capitalista, comercial der errado e a profissão humana que vai funcionar no final é a contação de história, aí sim, entendeu? Exato, mas isso é para dizer que eu valorizo demais, né? Exato, a contação de história. É o contrário. E que assim, todas as mães são grandes e pais são grandes contadores de história só por tudo tem que ser uma história que você vai contar pra criança, qualquer que seja a explicação que você vai dar pra ela sobre qualquer coisa, tudo começa com uma história. Então, eu acho que é um talento contar a história. Muito pelo contrário. É que hoje eu sou empreendedora, então tem uma dimensão aí que eu nem sei como é que eu fui parar aqui, mas enfim, tamo aí. E eu acho que a conversa, o diálogo é o que a gente mais perdeu e o que a gente mais precisa reganhar, reencontrar, de certa forma, entendeu? Na nossa sociedade. Por isso que eu acho que sobra a conversa nesse lugar. Sim, né? sim. Tem gente que vai no supermercado só para conversar com a mulher do caixa. Isso, tem gente que ou seja, as agências de banco só funcionam porque existem idosos que precisam ir lá como rotina. Meu pai ia todo dia, ficou com Alzheimer, ele ia todo dia tirar R$50. Eu falava, mas não vai ter fim, né? Assim, vamos ficar todo dia tirando. Não, é só porque eu preciso ter uma coisa pra fazer. Um dia eu entendi, eu falei, tá bom. Eu acho que a gente tem que olhar para essas profissões do futuro entendendo que num país como o nosso, a gente precisou de profissões precárias por causa de uma arquitetura social. Ninguém nasceu para ser caixa de supermercado, gente. Eu entendo a necessidade disso e por isso eu serei
Eduardo Suplicy, a minha vida inteira sobre a renda universal para sempre. Precisamos pensar nesse tipo de solução. Mas não era certo que isso fosse uma profissão. Você entende? Então, Entendo. eu acho que todos esses super automatizados que um AI e um Excel resolvem... né, O exemplo mais antigo é do homem-placa, né? Lá no centro de São Paulo, que compra ouro, assim, né? Aquilo não deveria ser uma profissão. No Butão não tem um homem que fica sendo sinal de trânsito? Não existe, porque no Butão tem energia elétrica ou não tem sinal de... não tem sistema de farol, né? Para a cidade. Então tem um senhor que fica no meio orientando o tráfego. Então, era assim também. A gente tem muito medo das grandes mudanças, principalmente quando elas afetam muitas pessoas, principalmente quando elas são feitas de forma desumanizada, que não olha para o coletivo e não olha para o problema social escondido por detrás daquilo. Para mim, é um problema social a gente ter que ter pessoas que fazem trabalhos repetitivos, não é um problema da AI, entendeu? Outra coisa, eu lembro quando... assim que eu adoro ver televisão no cabeleireiro, assim, essas coisas que tá passando uns negócios que nunca assiste. Aí tava lá uma mulher gritando, porque os sistemas automatizados do Porto de Santos já demitiram não sei quantas pessoas. Aí ninguém fala sobre o número de pessoas que foram contratadas para criar esses sistemas, para implementá-los, para programá-los. E o problema não é quem foi dispensado, é a falta de preparo que a gente tem para esses outros cargos. Entendeu? E pra gente olhar e falar... putz, como é que a gente realoca as pessoas dentro da sociedade? Como é que a gente... Porque uma coisa certa do capitalismo selvagem, do qual eu tenho absoluta desgosto, é que a gente vai ter que continuar gastando para ele ficar desse jeito doido que ele é. Então, se a gente vai ter que continuar gastando, cada pessoa que vai sair do circuito vai ser ruim para ele. Sim. Então, como é que a gente vai reinserir essas pessoas na roda da loucura que virou o consumismo que a gente vive? O problema é que a gente pode inserir numa etapa abaixo lá na pirâmide de Maslow. Claro, mas eu digo, se a ideia é que o que sustenta esse sistema é justamente o consumidor, como é que... Então vamos ter que pensar isso. Então, o futuro do trabalho, para mim, ele é uma provocação para a gente questionar as estruturas sociais que já estão postas. Está só maquiado atrás de um trabalho que é mais ou menos substituível. E lá no nosso painel, lá no Maturifest, você trouxe uns dados muito legais para esse público 50 a mais, que era o que eles estavam que a gente estava falando especificamente, né? Em meio a uma sociedade que envelhece e eu recebi aqui nesse podcast a Andrea Tenuta, lá da Maturi, e ela disse que a cada 21 segundos nasce um 50 a mais. Né? Muito bom. Muito bom, né? Eu achei muito bom. Eu falei exatamente isso. Pô, muito Principalmente bom. com a taxa de natalidade descendo, é bom a gente pensar assim. Nasce uns 50 a mais, né? A cada 21 segundos. Que de mais legal trouxe? Eu sei qual foi a metodologia, o que você usou, qual foi a pesquisa que você fez, que você comentou ali. Tá. Eu publico algum estudo grande todo ano, porque já que eu não posso falar dos estudos que eu desenvolvo porque tem contrato de confidencialidade, porque são projetos de futuro. Então, para empresas. Para empresas eu tenho muitos contratos de confidencialidade assinados, eu tenho que inventar algum jeito de mostrar o que eu faço. Porque porque as empresas te contratam para definir uma estratégia prática para elas mesmo. Isso. Assim. E aí, claro, tem coisas de futuro de empresas que impactam. Então eu posso no máximo falar assim, quem são os clientes, mas o que eu faço lá, não posso. E meu trabalho é pautado na minha confidencialidade, na minha descrição. Enfim, então a gente cria estudos. E aí eu conheci a Troiano Branding, que é uma empresa de mais de 30 anos de mercado, que faz pesquisa de mercado e branding, como diz o nome. Me encantei por uma metodologia deles, que só eles têm aqui no Brasil, que chama ZMET, que é uma metodologia de entrevista de 90 minutos, quase uma psicanálise, onde as pessoas trazem imagens, então você tem muitos insights para o inconsciente, enfim, é uma pira muito legal, você ia curtir. Legal. E, além disso, a gente uniu nessa pesquisa uma quant tradicional e a pesquisa de tendência, tudo isso porque eu queria trabalhar com eles. Fui lá conversar sobre um tema e a gente chegou num consenso que era que ninguém aguenta mais receber um briefing só para falar de geração Z. É verdade. E que assim, né, gente,
é claro que vocês precisam conquistar as gerações mais jovens, mas não precisa ser tudo olhando para isso, principalmente se nasce uns 50 a mais a cada, né, tantos 21 tempos, segundos, 21 segundos. Então, a gente então resolveu decretar o fim das gerações. E esse estudo nasceu de uma pesquisa que foi investigar o que a gente tinha em comum entre gerações, dado o envelhecimento da população, a queda da natalidade e o fato de que as gerações foram uma invenção do marketing. Tanto que não tem geração antes dos boomers, porque não tinha produção em série, nem marketing antes dos boomers, né? O próprio Jaime Troiano, fundador da Troiano, fala que ele é da geração esquecidos da hidroginástica, que não tem nem nome, ele falou. Ele é de antes dos boomers. Esquecidos da hidroginástica. Ele mesmo que se apelida assim. E a nossa equipe, então, era transgeracional. A gente fez pesquisas com as 4 gerações que são possíveis a gente pesquisar hoje. Então, boomers, X, Y, millennials, vulgo millennials e geração Z. E descobriu que temos muito mais coisas em comum do que a gente tem diferentes e que, na verdade, o que a gente tem de diferente é a tradução e o discurso de alguma coisa. Então, uma plataforma, um meio de fazer, mas que, no fundo, os assuntos que nos unem, e aí quem estuda antropologia, sociologia, filosofia vai entender rapidamente que a gente colocou eles como temas estruturantes. São 5 assuntos que nos unem. A busca por a nossa identidade, a busca pelo bem-estar, né, em algum nível, a busca por conexão, então a gente fala de comunidade, a busca por afeto, então os laços afetivos, e a busca por crescimento e desenvolvimento, evolução em alguma medida, como os nossos ouvintes que estão aqui querendo aprender alguma coisa. Crescimento. Né? Então, esses 5 assuntos, eles resumem a nossa existência, mais ou menos, com traduções e situações um pouco diferentes, mas também a gente faz um convite ali através das tendências no estudo, que é da gente romper os nossos estereótipos. Então, se você ainda não segue os 60 mais que estão no TikTok, você está perdendo. Eu recomendo o perfil The Old Gays, por exemplo, que são amigos maravilhosos que moram em Miami e fazem conteúdos incríveis no TikTok. Acho que o mais novo ali tem 70 anos. Mas é óbvio que vai ter mais jovens no TikTok, assim como teremos mais maduros no Facebook. Mas eu tenho um amigo de 30 anos que só lê notícia no Facebook. Achei engraçadíssimo isso outro dia, ele me contou. Eu vi um painel da mulher do TikTok há uns anos atrás dizendo que o público que mais cresce é o 50 mais. Entendeu? No TikTok. Isso é um problema absurdo. Assim. Né? Tinha aquele meme antigo, né? Um quadradinho pequeno, como se fosse um negócio de dominó, né? Que você empurra, e aí era um quadradinho pequeno, um maior e um grandão, assim. Em 2012, você ensinou o seu avô a entrar no WhatsApp. Em 2023, seu avô estava invadindo o Brasília, pedindo o golpe do Estado, né? Aquele efeito bola de neve, né? Que começa pequenininho e acaba num lugar onde você jamais imaginou. Os idosos no TikTok tem essa questão, assim, né? Na verdade, assim... Esse é um problema. Desculpa ter viajado. Não, claro que não. Eu acho que você está falando da bolha de mídia social, né? Como é um nome mais traduzido aí que eu consigo achar para isso. E eu amo quando a pessoa fala porque o algoritmo, como se o algoritmo fosse uma terceira pessoa. O algoritmo é você. Se você não sabe, o algoritmo é você. E se você não está gostando do seu algoritmo, terapiazinha vai ser bom, autoanálise, autoquestionamento, ou pelo menos seguir coisas que você normalmente não segue, de coisas... Furar a tua bolha. Porque é isso, a Regina Casé, grande palestrante, que eu amo ouvir ela falar, fez uma palestra uma vez num festival da Globo que eu fui, que eu também estava palestrando, e ela falou sobre enlouquecer os algoritmos. E ela explicou como é que ela faz uma playlist para confundir o Spotify. Então, eu acho que a gente tem que confundir os nossos algoritmos. Eu, como pesquisador, o meu algoritmo, ele é completamente insano, ele não sabe o que me propor. Porque eu sigo de um tudo. Coisas que eu concordo, coisas que eu não concordo. A maior dica da pesquisa é que você não pode só olhar para o que você gosta. Esse é o básico. Esse é o maior, essa é a receita do fundo do poço. Exato. Receita do fim da inteligência orgânica, né?
o ponto de partida é você ter que olhar para tudo, assim como a gente era obrigado a ver todo tipo de comercial e todo tipo de programa na televisão, assim como a gente teve que ler tanta coisa no jornal que era desinteressante porque só tinha um jornal ou 2 jornais para ler. Agora a gente tem esse excesso de informação e essa hipersegmentação, hiperpersonalização. Então, muito complicado como isso é usado sem ética e como isso falta de regulamentação. E aí vem uma coisa do futuro do trabalho que é interessante para mim, que é os trabalhos que ainda não existem, que a gente precisa ter. As leis que ainda não existem, que a gente precisa ter, né? Então, como que a gente forma as pessoas para coisas que ainda não existem? E esse é o grande desafio, mas eu acho esse um desafio fascinante, porque tão pouco nossos avós imaginariam as profissões que a gente tem hoje, sei lá, entendeu? Não era social media. Imagina. Então eu acho pesquisadora de tendências. Gente, futurista. Pois é, não. Meu pai, que era pesquisador, morreu sem entender o que eu fazia. Ele, mas o que é mesmo isso? Mas serve pra quê mesmo? Assim, né? Então eu acho que tem aí um campo de possibilidades. Podcaster. A gente tem que olhar para. Não, podcast, eu ia falar radialista. Radialista. Quase a mesma coisa. Mas é isso, hoje você pode escolher, você não tem que se submeter ao programa de rádio, né? E aí até as próprias rádios se reinventaram. Mas uma dúvida que eu tenho muito é assim, eu acho que a ideia de romper com as gerações é genial. Né? O fim das gerações é um nome muito catchy, né? Muito bom. Faz assim, parte do trabalho. Do branding. Né? Eu achei muito bom. Acho muito bom. E eu concordo com essa ideia da geração blur, né? Do que seja essa mistura, que hoje em dia não quer dizer que o jovem quer sair, quer beber e quer ter uma vida de sexo, drogas e rock and roll. Pelo contrário, o que ele menos faz é sexo, rock já morreu e drogas é só a rede social, né? Revival aí, mas a gente pode falar disso. Mas como se fosse assim, o jovem quer... Outras coisas do que a gente queria jovem, né? O grande problema é do fim do mainstream, na verdade. Não existe mais cultura de massa, né? Eu acho que o Brasil ainda tem eu acho que fora do Brasil acabou para muitos dos defeitos. Acho que o Brasil ainda é um excelente produtor de cultura de massa. Dentro dos... Assim, né? O Brasil continental, então você... Porque quando região você consegue criar uma massa dentro de uma região que é maior. Exato. Mas quando a gente cresceu, era tipo o último capítulo da novela, da próxima vítima. vítima. O que você quer dizer. Né? Se você não tivesse assistido, no dia seguinte... Se você não assistisse Sai de Baixo no domingo, você chegava na escola sem assunto. Era ninguém, assim. E em qualquer lugar do Brasil. Sim. Né? Essa cultura de massa a gente é carente. Não existe mais. Mas será que ela era boa, assim? Essa condicionamento onde todo mundo tem que pensar meio parecido e ver as mesmas coisas? Porque a gente não era convidado a pensar de forma diferente, tampouco. Então eu acho que tinha uma coisa de... Não sei, tô aqui bordando com você. Eu acho que tem uma coisa de isso ter aberto para todas as pessoas que não assistiam, ou não aguentavam, ou não gostavam, ou não se identificavam, ou sequer entendiam o que era aquilo, terem hoje muitas opções de entretenimento e de cultura. O que eu acho complicado é que não tem uma transparência ética da parte das plataformas, principalmente porque viraram grandes shoppings. Sim. Então, antes, a televisão ela tinha um acordo com você. Eu vou te dar um comercial em troca do que você está assistindo. Ok. E tua mente era segmentada a isso. Sua atenção ficava focada no conteúdo e na comercial você viajava. Era a hora que você ia fazer xixi, não vem não. Que era a hora que você ia fumar um cigarro, fazer xixi, levantar, tomar água, fazer alguma coisa. Mas era repetitivo, então você lembrava das propagandas por causa disso. Mas não é porque você amava propaganda, nem porque você ficava ali vendo. Mas acho que, inclusive, eu falo que falta resiliência para as crianças, porque elas não sabem o que é uma propaganda, né? Eu acho que isso é uma coisa que falta resiliência nesse lugar. Subir o vidro do carro, sei lá, coisas assim que ficaram muito automatizadas e a gente ficou sem paciência. Mas a minha provocação é assim, talvez aquilo também encaixotasse a gente de uma forma que não era a mais saudável intelectualmente. Não, era o Brasil do muito além do cidadão Kane, né? Que a gente tinha uma cultura de massa dominadora da massa mesmo e definidora de... Só que a gente tinha mais tempo, no sentido de percepção de tempo, né? E
E tudo isso que você falou de furar bolha, eu acreditei muito. Esse negócio da democratização da mídia, eu sempre vi como uma coisa muito positiva também. A possibilidade, agora todo mundo pode ser Rede Globo. Isso deu voz para muita gente. The Né? Voice. Oi? The Voice. Isso deu voice para muita gente. É, é, e a nossa overdose de informação gerou muitos movimentos que são extremamente positivos. A nossa consciência de diversidade ampliou demais. O mundo hoje, nessa conversa, ele é totalmente diferente do que essa conversa seria 15 anos atrás, assim, com vocabulário, com exemplos. Isso eu acho um positivo. Eu não acho que o mundo está ficando mais chato por causa do politicamente correto. Só que como backlash, quando o pêndulo... A gente está chegando nesse momento de agora de intolerância, de polarização extrema, em que a gente está enfurnado no fim da... Não existe mais, realmente, mainstream. E dentro de cada feed, com bolha ou sem bolha, furando algoritmo ou não furando, a gente está querendo se matar. Mas a gente sempre quis se matar. A história da humanidade é uma história de guerra, né? Então, assim, eu não sei se mudou. Eu acho que a gente achou outras maneiras de fazer guerra, entendeu? Eu particularmente prefiro uma guerra de WhatsApp do que uma guerra de granadas, né? Cada um com a sua. Eu acho que tem uma coisa que, assim, a intolerância e o conservadorismo saíram do armário. Porque esse sempre foi o status quo, sempre foi a base de tudo. Sempre foi. Só que aí, no momento em que você realmente dá voz para outras pessoas e você começa a ver essa diversidade florescer, aí o conservadorismo fala, opa, mas agora está do meu controle, então eu vou sair do armário aqui para mostrar para vocês que eu estou aqui. O que eu acho difícil da bolha é a falta de diálogo. Então, como a gente vive agora numa relação Twitter, que eu me recuso a falar daquele homem, você começa assim, você bota uma mensagem e aí eu respondo. Ninguém tá dialogando, porque você você grita lá no seu Twitter. Ganha muitas aí palminhas. Eu vou lá e grito embaixo. Ganha muitas palminhas. Aí você vem, o outro grita e ninguém tá conversando. Então eu acho que o problema é o diálogo. É o fim do diálogo. Exato. E para mim, a pecinha que a gente precisa encaixar na sociedade hoje, reencaixar para conexão, para relação, para sair do online, para sair da polarização. Para chegar nos 5 pontos que você levantou na pesquisa, quais são mesmo? Bem-estar, crescimento, identidade, laços afetivos e comunidade. É conversar. E quando a gente fala dos fins das gerações, a gente fala de uma equipe de muitas idades que sentou para conversar e pensar junto, né? Quando a gente fala do fim das gerações, a gente não está dizendo que é uma coisa simples. A gente, inclusive, diz no final que é uma decisão estratégica de uma empresa que quer olhar para o futuro e se desfazer dessa artificialidade geracional. Porque, óbvio que existem diferenças, mas eu e você somos da mesma geração, né? Eu tenho 41. Eu tenho 39. Então, a gente é da mesma geração. Y, né? Y, millennials. Y, millennials, A gente tem muitas coisas em comum e muitas coisas que não são em comum. Eu tenho talvez mais coisas em comum com a sua mãe do que eu tenho com você, independentemente das gerações, ou com a sua filha, enfim, não importa. Meu ponto quando você vai fazer pesquisa, por exemplo, de focus group, as pessoas vão falar com quem que elas se inspiram. Muitas vezes é a gente que está no entorno de outras idades. E a gente fica achando que as pessoas não. Agora você só é geração Z, então você só fala com gente de geração Z. Não existe, não é mais. E como se a geração fosse toda uniforme. Como era, pela cultura de massa. Exato. Então, como a coisa não é mais uniforme e, exatamente, a gente tem uma cultura com muitas asperidades, muitas diferenças e muitas opções, faz mais sentido a gente agrupar as pessoas pelo que elas gostam. Isso não é uma teoria nova. A gente só parece que esqueceu disso. E quis botar dentro das gerações o recorte de estilo de vida, ou lifestyle, ou tribos, enfim, depende com quem você falar. E tá na hora de romper com isso. Então a gente encaixotou um problema. Então a gente tinha lá o lifestyle, as pessoas agora dentro da geração têm o lifestyle. Então você fez uma matriótica, uma boneca russa de problemas para você responder que são muito convenientes para o marketing, porque é muito mais fácil você falar, vamos falar só da geração Z do que falar, vamos falar de gente que gosta de sorvete, sei lá. Vamos falar da classe C com a influenciadora tal, influenciadora não, mas com o recorte tal da geração tal de classe C. Só que dentro dali, hoje em dia, tem... E mesmo o recorte
de classe. Eu acho que, claro, que o seu poder aquisitivo define as suas possibilidades, mas ele não define os seus sonhos. Você sabe uma coisa que era muito real na nossa geração, na adolescência, e que não existe mais, a meu ver? As tribos. Ou seja, os pagodeiros, os metaleiros, a galera do surf, a galera do forró, né? Da adolescência e faculdade, assim, né? Sim. Que eu acho que isso se polarizou. Todo mundo é um ecletismo absurdo, né? As pessoas passaram isso. Existia duelos, inclusive, né? O galera do rock não gostava da galera do pagode. E ao mesmo tempo, eu ainda acho que assim, o cara do pagode, talvez no final de semana ele curtisse outras coisas, ele não ia falar pra não brigar com os amigos durante a semana. Meu ponto é, eu acho que a gente sempre foi múltiplo, mas eu acho que a gente descobriu que a gente tem liberdade pra ser múltiplo. Entendi. Então, por exemplo, a gente se apresentava antigamente e falava, eu sou não sei o quê. Tipo, não, hoje eu falo, eu bordo, eu tenho um cachorro. Você não vê as pessoas se apresentando, tipo, eu sou DJ, eu sou não sei o quê, eu sou não sei o que lá. Porque eu não preciso ser uma coisa só, uma coisa não precisa dar conta de mim. Isso é tão legal, né? É muito mais legal quando você percebe isso. Então, Você não é seu crachá. você não é seu crachá, você não é só a sua faculdade, se é que você fez faculdade, mas assim, você não é só aquela coisa que te define. Então, eu acho que tem uma coisa muito fascinante pra mim nesse recorte de hoje, que é assim, também quando a gente fala pra fazer um recorte de lifestyle, que poderia ser meio olhado como tribo, de estilo de vida, para aquele negócio a gente vai olhar para esse aspecto do seu estilo de vida. Eu não posso dar conta de você inteiro, né? Não tem mais essa fidelidade de marca, que uma marca tem que dar conta de tudo da sua vida. Você vai comprar de várias marcas. E agora tudo eu tô bem. pensando aqui como que esse estudo bate nas marcas? Olha, é muito interessante. Eu vou te falar, vou dar um exemplo de outra coisa, só para a gente entender como é que eu enxergo o meu trabalho. Eu comecei a falar de um assunto que chama a Era da Emoção em 2017. Esse ano eu fui chamada para uma marca para fazer um evento sobre a emoção. As gerações vai ser igualzinho. Daqui a 8 anos a gente tá começando a engrenar, as marcas falam, não, aqui acabou a geração. Vai ser assim. Porque talvez um pouco menos de tempo, porque as coisas estão um pouco mais aceleradas, o mundo está rodando um pouco mais rápido, não é só na nossa cabeça. Então é lento. E aí você tem algumas reações. Você tem a que quer pular logo, tá louca, quero fazer agora, já tô fazendo, nossa, sempre pensei nisso, agora eu tenho desculpa pra fazer, porque você vem aqui, eu vou falar, o chefe tava falando desse negócio, lembra? Agora eu tenho dados pra você. A gente tem uma, por exemplo, que virou pra gente e falou assim, não posso comprar pesquisa, porque acabei de criar um núcleo de geração Z aqui dentro, se eu falar isso pro meu chefe vai dar ruim. Mas ela me chamou pra fazer uma reunião, ela queria saber o que tinha no estudo, ela tá interessada e ela tá incomodada, num bom sentido. Então... e tem gente que fala, ai, que louca, imagina, como é que eu vou revolucionar meu marketing? Ficou maluca, deixa... Então, assim, são várias reações. Mas muita gente se identifica. Sim. É isso que é legal. Porque como a gente tem uma geração 50 a mais que está redefinindo a liderança, e são elas que estão tomando decisão agora, os nossos C-levels, a maioria são pessoas da geração X hoje, a galera tá se reconhecendo. Então ela tá tipo, nossa, eu sempre quis falar desse assunto, mas eu não sabia como. Eu sempre achei. Eu tenho uma amiga maravilhosa, ela deve estar quase 60 anos, que ela fala que ela é millennial. Aí eu, amiga, mas você não é millennial. Aí ela assim, não, mas eu me sinto millennial. Eu faço tudo igual millennial. Então esse lugar de dar essa permissão para que a pessoa se enxergue em outros aspectos, outras características, eu acho que tem muita gente que tá curtindo. Mas a cauda é longa e o meu trabalho é de cauda longa, tô acostumada. E é de bolha. É de bolha. Porque quais são as empresas que conseguem ter esse pensamento, assim, né? Quando que ele chega... Mas são elas que vão também abrir caminhos para as próximas, sabe? Exato. Hoje a gente tem uma coisa que eu bato muito na tecla, é assim, as marcas têm muito poder. Demais até. Pro bem e pro mal. Então, As big techs. Exato. Por isso que eu gosto de trabalhar com marcas, porque eu acredito que tem coisas que a gente consegue mexer. No final das contas, são elas que estão mexendo com a nossa cabeça. E com as estruturas, né? A gente tem marca hoje mudando lei, a gente tem marca hoje fazendo coisas muito legais. Tem coisas horríveis, óbvio, mas tem coisas muito legais acontecendo. Então, ajudar a provocá-las e elas provocarem o mercado e provocarem as pessoas a pensarem de outra forma e usarem todos esses artifícios e orçamentos e tudo, prêmios em Cannes e sei lá o que, para criar
narrativas que falam de coisas fundamentais, importantes e muito humanas, é o motivo pelo qual eu faço o que eu faço. Então, eu acho que tem esperança aí pra gente pensar de outras maneiras, sabe? Uhum. Mas dificulta pra caramba. Pra quem tem. Ou seja, aquele negócio do aprender, desaprender e reaprender. Né? A Mas parte de aí... desaprender é muito difícil, né? Mas assim, eu acho que quem não sai da zona de conforto vai sair à força, Uhum. né? Com essa revolução que você abriu o podcast falando sobre. Quem não entrar na dança ou não tiver jogo de cintura vai sair à força. Eu costumo dizer que eu falo assim, outro dia alguém perguntou assim, você tem AI na sua empresa? Eu falei, olha, minha designer usa um tipo de AI para lá para as coisas que ela precisa. Os meus pesquisadores, eles têm uma outra plataforma de AI para as coisas que ele precisa. Eu converso altos papos com o chatinho. Mas o nosso ofício não faz sentido com AI para mim hoje. Porque vem de uma articulação de ideias que ainda não estão todas imputadas dentro das inteligências artificiais. Porque hoje o problema crise que a gente tem é como que a gente alimenta elas. Uhum. Você lembra do caso da TAI, da Microsoft? Não. TAI foi expulsa do Twitter em, sei lá, 24 horas, 12 horas, porque TAI foi racista. Aí a Microsoft teve que explicar, gente, a inteligência artificial não é racista. O meio onde a inteligência artificial está é racista e, portanto, ela é racista. Uhum. Ela foi alimentada com Assim aqueles como as dados. nossas crianças, que podem ser qualquer coisa que a nossa estrutura social é. Né? Uhum. Nós todos temos que admitir que somos homofóbicos, machistas e racistas e classistas, porque essa é a sociedade que nós fomos criados. A gente está num processo de desconstrução que tem que ser ativo, né? E desconstruir estrutura demole a casa. E demora pra caramba. Então, o que me incomoda, voltando para as bolhas lá atrás, o que me incomoda é a gente ter transformado canais de comunicação com tanto potencial em grandes shoppings e as pessoas não estão percebendo. Por isso que todo mundo voltou a ler livro. Da tua bolha. Você circula bem em pessoas, com pessoas que cultivam a inteligência orgânica, né? Mas tomara, né? Livro de papel, não só no Kindle. Mas está rolando. Tá O rolando crescimento audiolivro. Estatisticamente aumentou. Aumentou. Não estou dizendo que é uma coisa democrática nem em todos os lugares, mas... A venda de livros aumentou. Então, venda, feira, tudo. E eu brinco que é porque as pessoas querem fugir do pop-up ou da influenciadora te vendendo uma parada. Né? As pessoas então, no precisam de livro mais você calma. só quer lá, só pode ver o que tem ali. Enquanto o Kindle não botar pop-up, a gente tá de boa. Black Mirror. Né? Tá por aí. Tá por aí. Isa, pra fechar o papo, no nosso call de briefing, eu comentei um negócio que era sobre... De briefing lá do painel. Sobre antroposofia, que é o negócio dos setênios, lá eu tô nesse momento de transição e esse podcast é isso, e todo o 42 esse é o 42, é o turn, mas você teve o câncer no meio de um setênio. Não, no nó lunar, que é o 38. Então eu já entendi que você entende tudo sobre isso. Onde que você transita que vai além do racional, que vai além dos dados, que te fazem se interessar por esse tema e por talvez outros, não sei. Olha, eu busco autoconhecimento desde muito pequena. Começou com uma terapia meio adolescente ali, por causa de uma hecatombe familiar, que me botaram na terapia, foi uma grande ideia. E eu sempre busquei formas de autoconhecimento. Eu acho que eu sempre busquei entender por que eu me achava meio diferente, por que... Aí hoje tem vários diagnósticos de neurodiversidades e afins e tal. Na época era só DDA e dislexia que chamava. Então eu sempre tive muita curiosidade de entender a mim mesma, a minha mente e, portanto, o mundo. Né, o porquê que eu vi o mundo de certa forma. No Tchau Bela, a gente costuma dizer que o nosso maior conselho de beleza é fazer terapia. Né? E aí, gente, terapia é uma coisa ampla e tem coisas que são terapêuticas que não são terapia, também tá valendo.
Bordado é uma delas, por exemplo. Então eu acho que tudo que tem a ver com busca pelo autoconhecimento e por ouvir pontos de vista diferentes e aprender com gente que a gente não conhece, eu sou muito, muito curiosa, viciada em curiosidade. Então, a antroposofia é um assunto, eu vou lá, eu quero saber, aí eu vou me informar sobre diversos rituais, crenças e coisas, eu vou lá, eu não tenho uma religião, eu sou muito espiritualizada, então eu vou investigar vários searas diferentes para entender e ver quantas cosmogonias não são parecidas e como que o monoteísmo, enfim, engessou um pouco a parada. Então eu tô sempre meio nessa busca e tudo passa um pouco pelo compreender a complexidade da minha própria mente. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante, que quanto mais a gente entende para dentro, acaba ficando mais fácil a gente entender para fora. Total. O autoconhecimento é a saída para o desenvolvimento pessoal. Então para mim tem um lugar aí de... A entrada e a saída. E o trabalho da intuição, né, que é uma coisa que não é feminina e que a gente feminizou nesse patriarcado que tenta separar as funções familiares de forma muito organizada. Que é o trabalho da intuição como parte de um trabalho de sensibilidade de existência no mundo, né? Como a nossa grande antena. A Pétria Chaves acabou de lançar um livro sobre intuição, por exemplo, que eu tô louca para ler, e que a gente estava num papo perdido desses dias falando sobre como que esse capitalismo selvagem que a gente criticou aqui, me entendo, não tem um outro formato, não é sobre isso. Polarizadores. Não é sobre botar em caixinhas. Não. Só que tá exacerbado. Comunista! Stalin! Trabalho com marcas. Não sou comunista também, não. Mas é isso. Socialista de iPhone. Eu acho que ele é limitante, ilimitado, por causa dessa tentativa de afogar a nossa voz interna, que é uma super bússola para a gente ser pessoas, profissionais, amigos mais interessantes, melhores. Então, eu acho que é meio por aí. Ouvir a intuição, trabalhar ela e buscar ela, meninos também. Com certeza. Terapia é uma das coisas que desaguaram na antroposofia e que pode começar no GPT, mas tem que terminar num ser humano, tá? Alguém qualificado. Num terapeuta, alguém qualificado, porque essa conversa que você está tendo com o IA, ela pode parecer terapia, você pode se abrir muito mais com ela, mas ela não é. Tá, nós já tivemos... South Park, gente. O que ele fez? O que eles fizeram? Justamente tem toda a crítica, penúltimo episódio, toda a crítica do quanto que o ChatGPT tá tentando te agradar. Esse é o briefing dele. Tentar te agradar, tentar fazer você se sentir maravilhoso, único e ótimo. E aí não é terapia. Não é terapia. E é perigoso, mas procure terapia com o ser humano, que a relação terapeuta-paciente é outra, não é o mesmo, não é só sobre o resultado e a interpretação que ele está vendo, mas quem me falou de antroposofia foi o ChatGPT. E aí eu fui procurar. Então, mas é um martelo, gente, é um martelo muito sofisticado. É uma ferramenta, a gente não pode confundir. É uma ferramenta muito sofisticada, muito útil, mas é uma ferramenta. E que deve potencializar a sua individualidade, não padronizar a partir das conversas com ele o que você faz ou o que você é. Isa, que bom que pela lei natural dos encontros você estava lá naquele painel na Maturifest e agora aqui, e que a gente se conheceu. Adorei o papo. Obrigado. Obrigada a você. Então, você que nos acompanha aqui no Inteligência Orgânica Podcast, se interessou por algum dos assuntos, a pesquisa, as marcas, quer seguir a Isa, o podcast dela, conheça. Como chama? Tchau, Bela. Tchau, Bela. Também no Instagram, você compartilha conteúdo, etc e tal. Deixe seus canais ali e que esse papo possa ter aberto várias janelas, várias caixinhas, várias dúvidas dentro da sua cabeça humana, porque é isso que a gente cultiva aqui, inteligência orgânica. E se você ainda é refém, como eu ainda sou, desses algoritmos e dessa rede social, não esqueça de se inscrever, deixar o seu comentário, deixe 5 estrelinhas, deixe o seu joinha ali e comente Lei Natural dos Encontros, aqui no Lei dos Encontros, nos comentários, para eu saber que você chegou até aqui no final. Até a próxima.